Muitos cientistas espalhados pelo mundo todo afirmam em uma só voz que a varíola do macaco não pode ser mais contida. No dia 23 de julho de 2022, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou emergência de saúde pública a nível internacional. Todos nós já sabíamos que isso daí já tinha que ser feito. Sabemos que a OMS perdeu o tempo, perdeu o bonde, podendo ter avisado isso muito mais tempo para que as pessoas tomassem muito mais cuidado com isso. Mas aqui nesse vídeo iremos falar sobre as formas de contágio e como você pode se prevenir contra essa doença também, essa nova doença. O meu nome é Aaron Rodrigues e sejam todos bem-vindos ao canal Curiosidade da História. Se não é inscrito, se inscreva no canal, dê essa força para nós. Se gostar do vídeo, não deixe de deixar o seu like. Trazemos sempre conteúdo relevante para o seu conhecimento e vamos embora para o vídeo. Antes de comunicarmos o vídeo, eu peço que compartilhe, que isso são informações relevantes para essas pessoas, para saber como está essa doença no mundo todo, inclusive no Brasil, que ela já chegou no Brasil, e as pessoas, é importante elas conhecerem isso. Compartilhe, eu peço que compartilhe esse vídeo, que ele é realmente de suma relevância para a nossa sociedade. Apesar de ser uma doença que está gerando pânico no mundo todo, pouco se sabe sobre ela. Pois, em detalhe, não estão dando muita informação sobre ela, e a devida importância para tal problema. Hoje poucas pessoas sabem como ela é transmitida, quais os principais sintomas e qual o grupo que precisa se preocupar mais com essa doença. Você sabia que existe uma vacina muito eficaz para a varíola do macaco? Pois é. E outra, será que no Brasil já está sendo aplicada ela? Vocês sabem de alguma coisa sobre isso daí? Iremos falar daqui a pouco sobre essa tal vacina. Até então, nos cursos de medicina, ela não era ensinada. Até porque era restrita ao continente africano, então dava-se pouca relevância a essa doença, que hoje em dia assusta o mundo todo. E outra, pouco se sabe sobre ela. Estudos aprofundados sobre essa doença não tem. Poucos artigos, poucas pesquisas foram feitas. Agora que está sendo aprofundada algumas pesquisas sobre tal situação, mas até então ninguém dava importância a ela. Mas pelo mês de fevereiro desse ano, alguns cientistas publicaram alguns estudos sobre o crescimento da varíola do macaco no continente africano. Segundo a pesquisa, os casos foram crescendo de forma paulatina e sem a devida importância dada pelos órgãos de saúde. E com o fim da aplicação da vacina dada aos humanos na África, há 5 décadas atrás, a imunidade dessa população baixou, o que ajudou muito para o crescimento de casos de varíola do macaco. Algumas mutações do vírus fez com que essa doença fosse transmitida entre os humanos. E hoje, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já admite que essa doença foi subestimada. Até porque ela já está em mais de 44 países, 18 milhões de pessoas já foram infectadas. No Brasil, 1.369 casos já confirmados. Mais de 16 estados já possuem essa doença entre os seus habitantes. Então, ela é uma doença que, para ser erradicada, hoje vai ser preciso anos de combate a ela. Mas tem algo que você não sabe sobre a varíola do macaco. É que essa doença que circula no mundo não é a mesma que circulava na África anteriormente. Melhor falando, o vírus é o mesmo. Entretanto, a doença tem sofrido transformações ao longo dos tempos. A doença que atingia a população africana era uma doença que atingia uma população pobre, com baixa imunidade, devido à falta de alimentação adequada, de nutrientes e também porque a maior parte dela possui AIDS. E a AIDS, todo mundo sabe que ela baixa a resistência. Então essas pessoas não tinham um corpo forte, sadio, e com isso a varíola acabava tendo liberdade para fazer o que ela bem queria com o corpo daquela pessoa. E depois de alguns dias de infecção, começava a ser a febre, o aparecimento de ínguas no pescoço, e depois manchas e bolhas que se espalhavam pelo corpo inteiro. Mas voltando à situação do contágio dessa doença, hoje ela está infectando uma população com uma resistência maior, que teoricamente tem uma boa alimentação e com isso um corpo mais sadio, mais preparado para combater a varíola do macaco. Só que o que acontece? Hoje já não se vê, tem gente que não tem febre, não tem bolhas, né? As ínguas também não aparecem tanto, mas esses sintomas estão mudando devido à questão de alimentação, a mutação do vírus que ele está sofrendo também devido à região. Só que tem um detalhe, hoje os casos é mais de pessoas que possuem essas manchas na virilha, mas isso tem a ver com outro tipo de contaminação. Às vezes as pessoas nem apresentam bolhas, mas sim um sangramento no ânus. Mas isso não tem a ver com o vírus que está pegando pessoas mais saudáveis, e sim com uma nova forma de transmissão. Por exemplo, na África, a principal via de transmissão era o contato com os infectados, com o uso de objetos utilizados pelos infectados ou por animais.
Essas são também formas de transmissão do vírus. Todavia, o vírus também tem chegado através de relações sexuais hoje. Cada vez mais estudiosos relatam esse tipo de contágio e as bolhas próximas à região genital mostram que a contaminação foi feita por um ato sexual. Pois é, como eu falei no início do vídeo, há vários tipos de transmissão. Mas hoje, a que está dando mais dor de cabeça, que está aparecendo mais, chega a 95% dos casos. É a contaminação de homem que tem relação com outro homem. Ainda não se sabe muito bem o que está levando a isso, de que forma essa transmissão se sucedeu, como aconteceu, mas hoje, vertiginosamente, a varíola do macaco está sendo transmitida pelo ato sexual de um homem com outro homem. Isso não significa que a criança, que a mulher, o idoso não pegue. Mas hoje em dia a via de transmissão que chega, como eu falei, a 95% é do homem com outro homem. Agora, por que estes homens estão em maior risco? Simplesmente porque estas pessoas às vezes possuem muitos parceiros e com isso o risco de contágio aumenta e muito. Mas o pior inimigo disso tudo é a falta de prevenção. Este grupo de risco, se assim pode se dizer, está sendo contemplado em várias partes do mundo com a vacina, pois são mais suscetíveis à doença. O objetivo deste vídeo não é discriminar ninguém, e sim informar sobre as últimas pesquisas realizadas sobre a doença varíola do macaco e falar a estas pessoas que elas estão mais vulneráveis a ela. E o medo da OMS, com esse número aumentando vertiginosamente de casos da relação do homem com outro homem, é porque essa doença ela é feita por contato. E logicamente que esse número aumentando, depois teria um contato com crianças, com mulheres grávidas, com idosos, e assim a doença realmente passaria a crescer de forma substancial e ficaria um controle cada vez mais difícil. Então essa é a grande preocupação com esse grupo, né, que seria do homem com outro homem, pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Agora, considerando que todos nós podemos pegar esta doença, a iniciativa é evitar contato com pessoas infectadas. Porém, para isso é necessário você identificar os sintomas. Apesar de estarem mudando os sintomas, mas se por acaso você apresentar íngua no pescoço, bolha na região pélvica, procure um médico. As lesões podem começar na garganta, depois pelo corpo. Às vezes, até do corpo some, mas da garganta não. Vou dar um exemplo de um homem que após 7 dias que fez um ato sexual, teve febre e cansaço. E no 8º dia apareceu uma bolha no pé e outra no dedo. Somente isso. A bolha apareceu, estourou e depois cicatrizou. E ele estava com a varíola do macaco. Um outro exemplo foi quando um homem que depois de 3 dias do ato sexual teve febre e algumas ínguas e algumas manchas pela pele. Porém, não buscou ajuda e logo foi internado com dor no ânus. Depois do 14º dia é que ele descobriu que todos aqueles problemas que ele estava sentindo era devido à doença que ele havia adquirido nas relações, a varíola do macaco. Por isso é tão importante as pessoas ficarem atentas àqueles sintomas que eu falei, manchas, ínguas na garganta, a mancha, a vermelhidão na parte genital, isso é importante ficar. E para você se prevenir, olha essas situações todinha que eu vou falar agora. Evitando contato próximo, sendo ele sexual ou não, com pessoas desconhecidas ou contaminadas. Evitando contato com pessoas que nos últimos dias estiveram com febre, apresentando ínguas ou inchaços no corpo. Agora, sobre a transmissão de superfícies, como no caso parede, móveis, há uma possibilidade. Todavia, não é a principal via de transmissão. Ainda pouco se pode dizer sobre a questão de superfície contaminada. Os pesquisadores não podem falar muito sobre isso ainda. E se você tem uma pessoa com varíola de macaco em casa, é importante separar os objetos de uso dela. Se você estiver tratando de alguém no hospital com varíola do macaco, use sempre os equipamentos de segurança. Isso é essencial para a sua proteção. A vacina contra a varíola, ela existe. No Brasil, a varíola foi erradicada na década de 70. E muita gente fala, pesquisadores, que quem tomou essa vacina contra a varíola, ela tem imunidade de 85%. Mas pesquisa recente diz que não é certo, contundente uma afirmação dessa. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas já existe uma vacina para a varíola do macaco 100% aprovada pela OMS. Ela está na empresa dinamarquesa Bavarian Nordic, é a Ivernex. Essa vacina ela é perfeita. O problema é que na Europa ela foi aprovada em 2013, nos Estados Unidos em 2019. Mas por que tem uma vacina boa, 100% de aproveitamento, e as pessoas estão com medo? Por quê? Porque é uma doença que não se dá muita importância. Então não se produziu em grande escala industrial. E aí os países que estão comprando, praticamente é só para um grupo de risco que eles estão comprando. Para se produzir ela vai ter que ter todo o planejamento. Coisas que não deram importância a ela.
Aí com isso é muito, hoje em dia, difícil de erradicar. Ela tem que ser muito tempo de combate. Mas a vacina, ela já existe 100% aprovada para combater a varíola do macaco. Segundo, nos Estados Unidos está comprando para combater aquele grupo de risco, a doença daquele grupo de risco, do homem que tem relações com outro homem. No Brasil, eles vão priorizar os profissionais de saúde. No caso, as pessoas que vão trabalhar contra essa doença. Mas e aí? Seria o certo priorizar esse grupo de risco que está crescendo muito e que pode contaminar outras pessoas, ou os profissionais de saúde que de uma certa forma já se protege lá dentro, que já tem todo um cuidado e que sabe tudo sobre essa doença? Aí eu pergunto a vocês, será que o Brasil está certo de priorizar esses profissionais da saúde, ou teria que priorizar esse outro grupo de risco, que seria dos homens que têm relações com outros homens? Não sei. Eu pergunto a vocês, o que vocês acham de tudo isso? Deixe seus comentários. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que o vídeo tenha servido a vocês, tenha dado informações precisas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.